Olá a todos, mais uma vez estamos aqui juntos para mais um estudo da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é o nosso estudo do livro Jesus no Lar, do autor espiritual Ney Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E junto conosco, nesse nosso estudo, está o nosso irmão Wilton. Tudo bem, Wilton? Tudo bem, pessoal? Uma boa noite, sejam muito bem-vindos, que seja uma aula muito proveitosa para todos nós. Isso mesmo, que assim seja. E para isso, então, nós possamos formular aqui a nossa prece de início, né? Possamos nos preparar, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. E, primeiramente, nós agradecemos por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome de Deus e em nome de Jesus para esta nossa atividade. E pedimos também em nossa prece para que possam ser criadas e mantidas todas as condições benéficas necessárias para que possamos desenvolver esse nosso estudo. Que uma grande quantidade de amor, de fluidos, de energia possam nos envolver, cada um que participa, né, desse estudo, onde quer que esteja, em seus lares, possam ser envolvidos por todas essas bênçãos que a espiritualidade reúne quando as pessoas, né, uma ou mais pessoas, né, duas ou mais pessoas, melhor, estão reunidas em nome de Deus e em nome de Jesus. Pedimos também em nossa prece o amparo e assistência dos nossos irmãos mentores espirituais. Nossos irmãos instrutores espirituais possam nos envolver nas suas boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, também ampliando aí a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nessa oportunidade. Assim, agradecendo pelo que nós já estamos recebendo e por tudo que iremos receber, enquanto aqui estivermos reunidos, possamos formular a prece que o Mestre Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos, em forma de fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. Após a prece, nós vamos pedir a permissão para que possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Porque vós é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus. É assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo, né? Pedimos a permissão para que possamos realizá-lo, e pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, já estamos aqui na tela, né? Compartilhando a tela, com o nosso estudo de hoje, com o nosso texto, que é o capítulo 13, tá? Capítulo 13 do livro Jesus no Lar. Tem como título O Revolucionário Sincero. Então vamos pedir já para que o Wilton possa fazer a leitura para nós. Pode ser, Wilton? Claro, pode sim. Então, iniciando o capítulo 13, o Revolucionário Sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de uma revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções,
clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural, e por isso articulou-a em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia da oitiva e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado, com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E fim desse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhes destruirá o trono, com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca de súditos, bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus, por intermédio da prece comum. Findo o prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido, e notando que o anjo lhe aparecia, no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que, ao invés da suspirada insubmissão, competir-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que lhe fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele falando incisivo: a revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Isso, muito bem. Então, nós temos aí, né, uma lição bastante importante para nós, né, acerca aí da questão da revolução, né? O que vem a ser a revolução, o que move as pessoas à revolução e o que fica às vezes, né, aí, né, não muito claro, né, no movimento da revolução, né? Na questão aí
né? O que fica faltando, né? O que poderia ser melhor numa revolução? E ninguém melhor para ensinar isso para nós do que nosso Mestre Jesus. Porque Jesus nos traz ensinamentos valiosos que não tratam só da parte material, mas tratam, acima de tudo, sobretudo, da parte espiritual. E é isso que nós vamos prestar atenção agora nessa nossa lição de hoje, desse capítulo 13 aqui, o Revolucionário Sincero. Então, a situação, né, que está sendo colocada para nós é assim uma situação que cabe o quê? Há um descontentamento, né, com o rei, né, com o líder, né, com o rei, do líder do governo, né, e, e aí está sendo ali elaborada, né, uma rebelião, tá certo? De grande, que falam rebelião de grande alcance, né, para que tirasse o rei do trono, tá certo? Então, quem vai fazer esse relato, né, contar essa história para nós é Jesus. Mas, né, lógico, com base numa situação real, né? Aqui, olha, é sobre uma revolução em Jerusalém, tá certo? É, então, a partir dessa situação real, uma necessidade de revolução lá, né, em Jerusalém, Jesus ensina essa situação aqui também, né, a respeito dessa é, situação em que há um descontentamento, né, com o rei antigo, né? Ele fala de um rei em que o povo estava muito descontente, né? Por quê? Porque ele era cruel, né? Ele aqui fala, olha, era um mau senhor, perseguia, usurpava, flagelava, e a gente pode ter certeza, tá? Que em Jerusalém naquela época deveria ser uma coisa muito parecida com isso, né? Então Jesus estava ensinando, falando de uma situação da realidade, certo? Lá na reunião, né? Na reunião lá, regular, né? Com os discípulos, Jesus falava de uma situação real, mas por meio que de uma situação ali, né? Uma história, né? Um relato, uma narrativa, né? Para as pessoas poderem entender melhor do que ele estava falando. Tudo bem? Bom, então essa é a situação. Tudo bem? Então nós vamos perceber o quê? Que foi destacado um profeta, certo? Para poder liderar esse movimento, tá? Aqui, ó. O principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar a rebelião, tá? Então, a, um líder, né? Chama atenção que não é qualquer um, né? É um profeta. E o que é esse profeta? O profeta é aquele que tem o quê? Uma ligação com o espiritual, né? Ele não é apenas, ele não é qualquer um, né? Digamos assim. Ele tem uma ligação com o espiritual. Ele não tem um compromisso só com a parte material. Tem um compromisso com o espiritual. Então, isso já é um detalhe importante para a gente, tá? É sinal que Jesus está falando para nós a respeito de coisas espirituais. Tudo bem? E outro detalhe que é importante é a questão aqui do título, ó, o revolucionário sincero. Quando se fala de sincero, é uma qualidade, né? Ser sincero é uma qualidade. Dá também a entender que não é qualquer revolucionário, não é qualquer um. O fato de ser sincero também tem uma qualidade espiritual, né? Já estamos falando também de uma situação importante a respeito da, da situação espiritual daquele que vai liderar, né, o movimento, certo? Muito bem. Tanto é que a primeira coisa, a primeira atitude dele foi o quê? Manter o contato com um ser espiritual, tá certo?
como que ele fez? Ó, na véspera do cometimento, aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó, na véspera do cometimento, né, digamos, da situação, né, de se deflagrar do movimento, né, como ele possuía, né, uma segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina, com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação, né, de espírito a espírito, né, para que houvesse ali um diálogo, né, uma orientação, tá certo? Muito bem. E aí, qual foi a orientação? Né, olha, à frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, né, e, ou seja, ele foi mostrando, falando, né, tudo que estava sendo colocado a respeito do soberano, a respeito do rei. E o mensageiro, ele, né, foi dando, ouviu tudo, né, mas trouxe essa orientação importante, ó. Ele falou, ó, o projeto ficará aprovado com uma condição, né? Qual é? Conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos em seu próprio palácio, certo? Ou seja, é necessário haver essa convivência, não é? Tá? Então, ó, e na posição o quê? De servo humilde e fiel, certo? E se no final desse tempo a consciência dele, né, continuar com o mesmo propósito, então tudo bem, vai ter o apoio para ele poder destruir o trono, ou seja, para tirar o rei lá do trono, tá certo? E aí temos aquele relato, né? Que qual não foi a surpresa dele quando ele chegou lá, né? Ele conseguiu se colocar lá como para conviver lá com o rei, né? Ele conseguiu estar lá próximo, né? Conviver lá os 100 dias, né? 100 dias é um pouco mais de 3 meses, tá, gente? É bastante tempo, né? Então, ele conviveu lá. E aí, o Wilton, você pode reler para nós, por favor, esse parágrafo aqui a respeito da situação, né? Aqui, A partir de simples e sincero aqui. simples e sincero. Isso. Ok. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física, em vista de banquetes e cerimônias, excessivamente repetidos, né? Nos quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras de boca de súditos bajuladores ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício sufocar-lhe o coração. Isso, então valeu. É isso mesmo. Então, olha só a realidade dele, né? Tá certo? A realidade desse rei, né? No dia a dia, né? Então, ele não podia nem ser. A tarefa dele como rei, né? Era bem complicada, porque, né? Fala que ele era rodeado por conselheiros e ministros impertinentes que o atormentavam. Depois, na qualidade de pai, também ele é privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, ele vivia distante da companheira, certo? Certo? E também na questão da saúde, vivia perdendo o equilíbrio da saúde, certo?
em vista dos banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, certo? Também nunca dormia, nem se alimentava nas horas certas. Enfim, que vida, né? Que vida difícil, assim, né? Quer dizer, tem lá o lado bom, com certeza, né? Não está colocado aqui, lá deve ter o lado bom, mas olha em termos mais o dia a dia dele, como é que não era, certo? A sua volta era assim, a realidade dele era bastante difícil, tá? Muito bem. Então, em termos assim espirituais, né? Olha só como que ele não estava, né? Assim, bastante perturbado, né? Não é não? Certo? Wilton, pode ler mais um parágrafo, por favor? Posso sim. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo duramente condenado a servir sem repouso em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Então, tá vendo? Quer dizer, em termos assim espirituais, né, como eu falei, além de estar toda essa perturbação, ele não tinha assim a facilidade, né, de ficar em comunhão por meio da prece, né, comunhão com Deus por meio da prece, certo? Então, no final do prazo estabelecido, depois que o profeta, né, viu, observou tudo isso, né, ele voltou a ter um encontro lá com o anjo, certo? Que havia recomendado esse procedimento, né, essa conduta, né? E o que ele fez? Ele implorou misericórdia para o rei, certo? E, e ainda por cima ele foi e notificou todos, né? Os companheiros lá que pretendiam a revolução, né? Que ele, na verdade, era um homem torturado, né? Era o homem mais torturado em todo o reino, né? E ao invés de insubmissão, né? O que ele merecia na realidade? Ele merecia maior entendimento, mais trabalho construtivo, certo? Para que o monarca não ficasse tão escravizado, né? Tão sacrificado como ele estava, certo? Então, percebam assim, o que a gente pode entender disso, né? O monarca está aqui, está falando para nós, ó, para que ele pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. Ou seja, o monarca ele não estava ali como monarca, como rei, por acaso, certo? É uma missão. Ele está ali exercendo ali um papel importante. Ele tem uma missão a cumprir. Então ele não é qualquer um também, né? Ele está no lugar certo e lhe foi confiada uma missão. E é lógico, quem estava à sua volta, ele estava observando ele era muito observado, lógico, porque ele estava na posição de destaque. Só da forma como ele estava vivendo, lógico, sobrecarregado, né? Sufocado, ele não estava agindo a contento, né? E começou a fraquejar, certo? Ou seja, na realidade, a gente entendendo aqui, o que está faltando? Estava faltando uma estrutura melhor para ele, né? Faltava um apoio melhor para ele, para que ele não se desgastasse tanto como estava se desgastando. E aí foi isso o que o profeta observou e percebeu. E ele, por ser aquele sincero, né? E tendo aí habilidades espirituais, ele pôde levar isso para o entendimento dos demais. Então ele observou isso, ele entendeu isso. E aí a gente entende o quê? Que uma revolução, ela precisa ser realmente violenta, agressiva, traumática, tá? Será que precisa? Né? E pode ser até o contrário, né? Pode ser não violenta, pode ser pacífica, uma revolução pacífica.
certo? Mas para acontecer isso, tem que ser feito o quê? Um levantamento, né? Um levantamento de informações, né? A gente tem que entender o que está acontecendo. Por que que está acontecendo isso? E é isso que Jesus veio falar para nós. Então Jesus não está falando para nós de uma simples revolução material, mas ele está falando para nós o quê? De um entendimento, né? De uma, através de um levantamento de dados, né? De um levantamento de informações, haver uma compreensão melhor da situação espiritual né, que está ali naquele momento. É isso que ele fala para nós. Então, Jesus fala para nós de uma revolução espiritual. E quantas vezes que a gente não perdeu, né, essa oportunidade de fazer uma, uma, uma observação melhor de uma situação para nós podermos tomar decisões e podermos agir de maneira mais pacífica, né, né, menos agressiva, menos violenta, mais pacífica. Porque Jesus falou para nós isso, né? Bem-aventurados são os mansos e pacíficos. E aqui está um exemplo muito bom para nós, né? Para não sermos violentos, para fazermos uma revolução pacífica, certo? Tá aí um ensinamento para nós de como agir, né? Então assim, ó, e assim, olha, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço, que era o que estava faltando. Faltava compreensão e faltava serviço, ou seja, faltava colaboração, faltava ação, né, dos demais para aliviar a pressão que o líder, né, no caso aqui o rei, estava sofrendo, não é? Então, essa compreensão, esse entendimento, normalmente assim é o que falta para as pessoas. E isso é o quê? É uma situação espiritual, né? Não é não? Não é, Wilton? O que você acha? Perfeito, viu, Silvio? Exatamente isso, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Pois não, isso aí. Ficou muito claro aí que a gente não deve julgar, né? Então, a gente sabe que nós estamos aqui por algum motivo. Então, a gente está aqui por uma prova, uma expiação ou uma missão. No caso do rei, além da missão, ele estava passando por uma expiação, né, Silvio? Ele estava passando por uns maus momentos. E a gente entende isso como aquele que está ao nosso lado. Então, a gente não pode julgar aquela pessoa porque a gente não sabe o que está se passando com ela. Em contrapartida, o ideal é que nós melhoremos a nós mesmos. A gente tem que nos melhorar, né? Não procurar melhorar o outro. Se nós melhorarmos, nós estamos ajudando o outro também, né? Então, é o que você falou, Silvio, uma conjunção de compreensão e serviço, né? E uma outra coisa que eu achei interessante, o profeta, ele sobe no topo, ele fala de espírito a espírito. Então, Jesus frisa bem o plano espiritual, que ele existe, nós somos espíritos encarnados e há um plano espiritual ao nosso redor aí, nos apoiando, né? E interessante é que o anjo não fala para ele o que está se passando com o imperador, com o rei, né? Ele fala, você vai ter que ir lá e analisar, porque ele sabe, né, o que está acontecendo. Ou seja, ele deu livre-arbítrio pro profeta enxergar com os olhos dele, entender com os olhos dele. Ou seja, ele aprendeu, ele aprendeu através da lição. Então é uma coisa muito bonita essa passagem aí, né? Então é uma lição para todos nós aí, para a gente aprender a nos melhorar constantemente. É isso. Sim, sem dúvida. Verdade. Né? E aqui no final, quando Jesus faz a conclusão, né? O que ele diz para nós aqui? Wilton, faz favor, lê para nós aqui a conclusão de Jesus aqui. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida,
não lhe há disposição para indisciplina, nem tempo para insubmissão. Exatamente, tá? É, aqui a gente entende, né, que ele fala assim que a revolução é sempre um engano trágico, né? Certo? Ou seja, faltou o quê? A compreensão, né? Para ser um engano é porque faltou o entendimento, faltou a incompreensão, certo? Trágico porque vai ter consequências, né, negativas, consequências ruins, né, para todos, né, para muitos, né, digamos assim, certo? Porque mesmo assim, quando há uma revolução ou quando alguém toma o poder, né, para si, né, usurpa um poder, né, o que acaba acontecendo normalmente pela nossa experiência, assim, né? Vai continuar mais ou menos como estava, viu? Não muda, não vai mudar muita coisa. Pode, lógico, tem alguma mudança, claro, né? Mas depois de um tempo, você vai ver que as coisas voltam mais ou menos como era antes, tá? O que muda troca seis por meia dúzia, né? Que o pessoal fala, né? Fica mais ou menos da mesma, tá? Né? Porque geralmente é o que fica igual ali, mais ou menos como estava antes. Por isso, por observação nossa, tá? Experiência. Lógico que, né, estamos generalizando aqui, mas assim, só para a gente entender, né, do que Jesus está falando para nós, certo? Olha, ele conclui assim, né? Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Quer dizer, ou seja, cada um de nós tem um papel para exercer, tem uma incumbência, certo? E aí cada um vai, né, agir aí tendo as suas possibilidades e não há disposição, né? Ou seja, não tem por que haver indisciplina ou insubmissão. Ou seja, tanto a disciplina como o respeito, né? A disciplina e respeito são importantes para a gente ter e poder conviver, né? Harmoniosamente, certo? Tá? Então, mas agora a gente quer frisar aqui: Jesus está falando para nós a respeito de uma revolução, mas a revolução espiritual, que é o que a gente realmente deveria é, centrar aí né, a nossa energia, né, a nossa atenção, para que possa, né, que a humanidade possa melhorar, possa evoluir, né, certo? Possa melhorar as suas condições, mas tem que ser na parte espiritual. A parte material também é importante, não estamos desconsiderando, tá? A parte do progresso material, a evolução tecnológica, material, né? É muito importante também, não estamos desconsiderando, não, tá? Mas não pode ficar desconectado da parte espiritual, de ter né? Esse respeito, né, entre as pessoas, né, uma relação melhor entre as pessoas, entender que cada um, como está falando aqui, cada um tem o seu dever, né, o seu papel aí no plano da vida, né, e às vezes as pessoas não consideram isso não, viu? Simplesmente elas acham que o que é do outro é seu e pronto, toma lá o que, né, toma aquilo que é do outro para si. E infelizmente não é bem assim, viu? Tá? Não é tão simples assim, não. Muito bem. Então, essa é a nossa lição de hoje, né? A gente possa entender melhor aí a respeito da situação espiritual, né? Que nos envolve, que está sendo colocada aí para nós, certo? É o que está sendo falado aqui para nós, né? Possamos levantar aí as informações, entender, né? Realmente, assim, o que está acontecendo, para que a gente possa tomar as melhores decisões, assim, considerando aí a realidade, né? O que está verdadeiramente acontecendo e não ficar sujeito aí só né, às aparências, aquilo que está aparentando para nós aí, né? De uma maneira ou de outra. Bom, é uma lição bem interessante, muito rica e que permite aí umas boas reflexões para nós aí, né? Acerca da nossa necessidade e desejo de
transformar, de revolucionar, né, de mudar radicalmente alguma coisa, né? Tá bom? Às vezes a gente consegue mudar, mas muitas vezes a gente não consegue mudar assim drasticamente, radicalmente e rápido tudo não, viu? Tudo tem seu tempo certo aí para haver as mudanças. Muito bem. Então, chegamos aí ao final do nosso estudo de hoje, capítulo 13, Revolucionário Sincero. Tudo bem, Wilton? Podemos encerrar? Sim. Só queria acrescentar uma coisinha, Silvio. Pois não, pois não. Eu achei uma coisa mais interessante também, que a revolução espiritual ela parte dentro da gente, claro, né? E aí ficou bem claro o poder da oração, né? O profeta, ele subiu ao monte, foi ao topo, orou, teve contato com Deus e retornou. E Jesus fala isso, né? Você tem que se fechar no seu quarto. Fechar no quarto, na realidade, é você se fechar dentro de si mesmo, né? Dentro de si, orar e falar com Deus. E o rei não tinha esse tempo, ele não tinha o poder da oração ao lado dele, né? Então a oração, para a gente fazer a nossa evolução, tem muito a ver com a oração também, né? A conversa com Deus, constante, sempre, né? Não podemos esquecer nunca dele. Sim, sem dúvida, né? Extremamente importante, realmente. Muito bem. Então, chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje. Agradecemos aí a todos que estão aí acompanhando o nosso estudo. Cada um aí possa, onde quer que esteja, receber aí as bênçãos de Deus, de Jesus, por estarem aqui estudando conosco, né? Possamos receber as bênçãos, os bons fluidos da espiritualidade, os recursos espirituais possam envolver a todos nesse término aqui do nosso estudo de hoje. É assim que nós pedimos, é assim que nós desejamos. E nesse momento, agradecidos que estamos pela oportunidade, pelos recursos que nos envolveram, pelo apoio, o amparo dos irmãos mentores espirituais, trabalhadores de Deus e de Jesus, nós vamos nos preparar para formular a prece de encerramento aqui do nosso estudo de hoje. Vou pedir para o Wilton, então, fazer a prece para finalizar aqui o nosso estudo. Com a palavra, você, Wilton. Perfeito. Então, mais uma vez, agradecemos ao plano espiritual por toda essa luz, toda essa energia que recebemos, o prazer de estarmos aqui todos juntos, aprendendo e progredindo, né? Que essa luz, essa energia boa permaneça conosco por toda a nossa vida. E assim pedimos permissão para encerrar nossa reunião, né? Com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Pois vosso é o reino, é o poder e toda a glória, hoje e para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus e de Jesus, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, graças a Deus, e então até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até lá, Wilton. Tchau, tchau. Até lá. Um abraço a todos.